Bom dia, bom dia. Tudo bem? Vamos começar nosso primeiro dia do devocional. Serão 29 dias lendo a palavra. Nós vamos iniciar com João e aí depois nós vamos ler Salmos. Vocês podem assistir esse vídeo mais acelerado, vocês podem assistir dirigindo, vocês podem assistir do jeito que vocês quiserem. Fiquem à vontade, tá bom? Vamos começar hoje com o capítulo 1 de João. Eu vou ler o capítulo e aí, quando eu tiver algum ponto que me chamou a atenção, eu vou falar aqui para vocês. E assim, vocês podem falar no grupo qual é o ponto que chamou a atenção. A intenção é fazer um devocional juntos, certo? E então é isso. Vamos lá? Eu vou orar para começar a leitura e vamos dar início ao nosso primeiro dia, 29 dias de leituras juntos. Meu fone de ouvido tá caindo aqui, peraí. Já vou colocar. Pronto. Tudo certo. Ai, Jesus Christ, peraí. Por conta do piercing. Ok, eu acho que agora deu certo. Então vamos lá. Eu vou orar primeiro e aí eu vou começar a leitura, tá bom? Então, Pai querido, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo de Ti, Senhor. Obrigada, Pai, por o Senhor ter enviado esse manual para nós, para que nós possamos aprender, nos desenvolver e nos parecer cada vez mais contigo, Paizinho. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo, que o Senhor abençoe e visite mesmo, que o Senhor tire as escamas dos olhos através dessa palavra, que limpe os ouvidos, para que nós possamos, Pai, aprender e crescer contigo, Pai. Senhor, eu te peço que, assim como Jesus é humilde de coração, o Senhor possa transformar os nossos corações e fazer com que os nossos corações pareçam mais com o coração de Jesus, Pai. Te pedimos, Senhor, que nos guarde, que nos proteja e que essa palavra seja uma palavra que vai falar aos nossos corações, que nós possamos ouvir de Ti, Senhor. Fala conosco, Paizinho, nessa manhã. Fala conosco, Pai. Eu te agradeço e já te dou honra e te dou glória, Senhor, pois Tu és bom. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? João 1 e começamos aqui na leitura com o NVI. A palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Ele, que é a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como do unigênito e vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou
conhecido. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: E então, quem é você? Elias? E ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta, para que levemos aquele que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? E aí João Batista respondeu. João respondeu com palavras... Oh, meu Deus, espera aí. Aqui. João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então, por que você batiza, se não é Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João. Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, outro lado do Jordão, onde o João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi. Quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus, como a pomba. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passando e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: O que você quer? Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o que João dissera e haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhes disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado de Cefas, que é traduzido Pedro. E traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia, quando encontrou Filipe e disse-lhes: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel.
Jesus disse: Você crê? Porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: Digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, essa passagem fala inicialmente de como era Deus, né? De Jesus, a importância de Jesus e a grandiosidade de Jesus. O que me chamou a atenção aqui, que eu já tinha lido, João, e já tinha marcado, que lendo assim não dá para marcar na mesma hora, foi que quando João Batista anunciou e falou que ele era a luz, né, estava chegando no mundo, João falou aqui no 7, João 1, 7. Ele veio como testemunho para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Então fala que João Batista veio como testemunha da luz. Então, quando a gente inicia aqui o texto, ele fala: no princípio era aquele que é a palavra. Quando Deus fala lá em Gênesis, faça a luz, né? Que a luz estava lá no princípio. Então, Jesus estava no princípio de todas as coisas. E João Batista fala que veio antes de todas as coisas, que Jesus veio antes de todas as coisas. E ele estava com Deus no princípio. E na parte que também João Batista fala, né, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas, então, os que receberam, aos que creram em seu nome, Deus-lhe o direito de nos tornarem filhos de Deus. E que não foi por descendência natural, que através de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus, mas não foi por conta de uma forma natural. E nem pela vontade da carne, mas nasceram de Deus. E através de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. E aí, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então, a palavra, né, igual começa no primeiro versículo de João, fala: no princípio era aquele que é a palavra. E aí no 14 ele fala: aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Outra parte que me chamou a atenção foi João Batista falando, né, que ele batizava com água. Aqui no 26, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele que vem depois de mim, eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Então, João Batista, ele viu quão a grandiosidade de Jesus. Desde o ventre das mães dele, né? João Batista, no ventre de Isabel, ele já se mexia e falou que ele, João Batista, era o que vinha antes de Jesus para preparar o caminho. E uma coisa que me chamou bastante atenção, que a gente até tem comentado, que João Batista falou da palavra, como diz o profeta, né? Ele falou assim, qual foi a parte que ele falou assim, como disse o profeta, na palavra, ele repetiu o que foi dito em Isaías, aqui achei, no 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías, o que o profeta Isaías já tinha dito: eu sou a voz que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Então ele veio para fazer um caminho reto para o Senhor. E aí Jesus, ele veio como Cordeiro de Deus. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Lá no Antigo Testamento, eles faziam os sacrifícios para Deus, sacrificavam, faziam holocaustos, né? Davam um cordeiro e derramavam sangue como forma de sacrifício, oferecendo para o Senhor. E aí João viu Jesus se aproximando e falou: vejam, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os holocaustos, eles eram feitos, né? Os sacrifícios eram feitos para redimir os pecados, para tirar os pecados. E Jesus, ele é o Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Ele é o Cordeiro que veio
para tirar os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser lavados e que pudéssemos ter vida novamente. Glória a Deus por isso. Então, João fala que ele viu o Espírito de Deus, né? O Espírito descer dos céus com uma pomba para permanecer sobre Jesus. E aí, é por isso que o símbolo do Espírito Santo acaba sendo uma pomba, né? Porque na Bíblia fala que João viu a pomba permanecer e descer sobre Jesus. E aí, depois as outras partes falam sobre quando Jesus, ele chamou os primeiros discípulos, né? Que Pedro, foi André, Pedro e depois foi Natanael. E aí, Jesus, quando ele fala assim, Natanael queria ver, não acreditou, né? Mas justamente por conta disso, porque Jesus sabia que Natanael não estava acreditando, Jesus fala, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então, Jesus estava escolhendo aqui nessas passagens, os discípulos dele, e ele sabia exatamente quem que ele ia chamar. Então, Jesus sabe exatamente quem chama e quem ele chama. E se nós estamos aqui ouvindo da palavra dele, lendo da palavra dele, foi porque ele nos chamou. E muitas das vezes, quando eu tô orando, eu falo assim, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Senhor ter me chamado. Porque isso é como fala, uma honra ser chamado por Jesus. É uma honra que Jesus nos escolheu para estarmos e para caminharmos junto com eles. O que os discípulos fizeram? Os discípulos caminharam com Jesus. E assim nós estamos caminhando com Jesus. Nós estamos caminhando com Jesus. Nós não temos a presença dele física, porque quando ele morreu, o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus veio para nós. Está dentro de nós e nós estamos caminhando com Jesus. Assim como ele chamou os discípulos, Jesus nos chama para caminhar com ele. Glória a Deus por isso. Aleluia! Quão maravilhoso é caminhar com Jesus. E Jesus já nos viu. Antes mesmo dele nos chamar, Jesus já tinha nos visto. Jesus já sabia de tudo. Ele que nos teceu no ventre da nossa mãe. Deus que sabe exatamente quem nós somos. Sabe exatamente tudo que a gente passou. Sabe exatamente todos os nossos caminhos. Sabe todos os nossos pecados. Sabe todas as nossas dificuldades. Todas as nossas dores. Todas as nossas lutas. E Ele mesmo assim, sabendo de todas as nossas podridões. Sabendo de tudo que nós fizemos, das nossas impurezas, mesmo assim, ele nos chamou para caminhar com ele. Aleluia! Glória a Deus, obrigada, Senhor. E aí ele finaliza aqui o texto falando que o Natanael ficou impressionado. Não, então você realmente é filho de Deus. Ele falou assim, isso não é nada. Dizer quem você é não é nada. Você ainda vai ver as maravilhas, verão os céus abertos, o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Então, o Senhor nos chama, Ele sabe quem nós somos. Ele sabe exatamente. E Ele falou que saber o que nós somos não é nada do que Ele vai fazer, o que Ele está fazendo em nossa vida. Amém? Essa é a minha contribuição. Espero que tenha falado com você. E espero que você comente o que fez sentido para você também, tá bom? Então, obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo, por estar presente aqui nesse vídeo, estar presente nessa palavra. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com os meus irmãos essa palavra. O Senhor é bom. Obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nós e através de nós. Glória a ti, Senhor. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Então, vejo vocês amanhã.